Igberto, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Carol. Tudo bem? Sextamos pós-carnaval, né? Acho que tá todo mundo sobreviveu aí e estamos aqui mais uma sexta-feira aí para falar de tecnologia, do mundo digital, com um assunto bacana aí. É isso aí. E a gente vai falar sobre fotografia hoje. As fotografias eternizam momentos, né? Acho que hoje em dia, principalmente na era digital, ela é muito utilizada porque a gente tem na palma da nossa mão, num telefone celular. Mas a gente vai falar sobre as câmeras mais profissionais hoje, né, Mais Igberto? profissional. A gente, numa outra oportunidade, a gente falou sobre as câmeras dos celulares, né? Sim. Como escolher um celular. E hoje eu estava até pensando nesse assunto e me trouxe muitas lembranças, né? De infância e da minha trajetória, que eu sou fotógrafo também. E desde quando a gente, na transição daquela câmera analógica para digital. Não sei se você chegou a conhecer essa câmera Conheci de de filme. filme e o flash também, que era descartável. Você chegou a conhecer? Esse não. Eu tenho uma lembrança de infância de uma câmera que a gente tinha e não tinha pilha, nada, ela dava corda, né, para Olha. girar o filme. E era um flash que cada clique que você dava, ele queimava e girava, né? Então tinha 4 flashes, né? Era um quadradinho, ele ia girando e queimava um por vez. Depois você tinha que comprar Aí outro? você tinha que comprar outra, Nossa, ainda bem exatamente. que amém a tecnologia, Ah, né? graças a Deus. E aí eu venho muito dessa lembrança. Aham. E também me lembrei que eu peguei bem essa transição lá para os anos 2000, os anos 90 para os anos 2000, que foi uma febre em Rio Preto, o desenvolvimento de sites, onde eram sites de balada da época, né? E aí eu até puxei umas matérias que saíram na época e publiquei lá nas minhas redes sociais, desses sites, né? E o pessoal ia para as baladas, para os bares, fazíamos fotos e saíamos depois no meio da madrugada para publicar essas fotos nos Nossa. sites. Não tinha rede social, não tinha nada. Então, para você ter uma ideia, a primeira câmera fotográfica, inclusive que eu tenho aqui de pesquisa, ó, em 1981, ela foi lançada. Eu só fui ter acesso a essa câmera em meados de 90. Ela era a Mavica. Não sei se o pessoal que está nos ouvindo, se tiver alguém, manda mensagem aí. Quem lembrar da Mavica, era uma câmera muito legal. E ela foi uma das primeiras. E o Mavica significa Magnetic Video Camera. Por que Magnetic? Porque ela vem de um dispositivo magnético que ela gravava a foto, não era no cartão, não era na memória, era num disquete. Então a Caramba. gente andava com um disquetinho disquete de 5 1/4, salvo engano, acho que era isso. E a cada clique tinha uma bateria, isso já era uma coisa muito moderna, tinha um zoom embutido, então ela era uma câmera compacta, né? Fora essa questão do disquete, ela era compacta. A lente era embutida, o flash já era embutido, então nós fazíamos fotos que salvava em um disquete. Lógico que depois de alguns anos, a Mavica lançou versões dessa câmera com cartão de memória, né? Então, pelo amor de Deus, às vezes chegava à noite ou no dia seguinte para fazer o backup dessas fotos, o disquete tinha dado algum problema, punha lá, ele não lia e cadê as fotos? Perdia tudo. Perdia, porque o disquete, ele era, né, e é também, um dispositivo magnético. Se você deixar ele no sol, se você deixar, assim como a fita cassete, né, também é um dispositivo do mesmo princípio. Então qualquer eventualidade ou uma queda poderia danificar o disquete e você perder tudo. Hoje com os cartões, a gente muitas vezes nem tira, né, o cartão da câmera para fazer backup, ou já liga um cabo na câmera. Enfim, e aí a gente vem trazendo essa fotografia para os dias mais atuais,
E aí a gente entra com as DSLRs, O que são? que são câmeras que trabalham com lentes intercambiáveis, né? Que são essas câmeras que a gente chama de profissionais, mas dentro do mundo de câmeras digitais profissionais, a gente tem aquelas de entrada e as câmeras um pouco mais avançadas. É lógico que câmeras de entrada são mais baratas e câmeras intermediárias e mais avançadas são bem mais caras. Então, assim, quem está começando na fotografia é bacana para sentir o que é a fotografia e experienciar aí que é a fotografia que você faz com o celular, por exemplo, é muito diferente, dependendo da situação, de uma câmera profissional, em razão especialmente da lente. Então a gente tem um conjunto óptico nas câmeras profissionais muito superior do que o celular, por exemplo, né? No celular a gente tem uma lente muito pequenininha ali. Sim. E na câmera profissional não, a gente tem às vezes uma teleobjetiva, que é uma lente que busca mais longe, a gente tem uma grande angular, a gente tem uma lente macro. O que é uma lente macro? Não sei se você já viu aquelas fotos de alguns insetos, assim, de uma abelha, sim, que está muito definido, você vê todos os detalhes da abelha, por exemplo. Esse tipo de foto, com essa riqueza de detalhe, é a lente que traz isso pra gente. Então, quando a gente busca lá uma lente macro, a gente busca esse tipo de fotografia, por exemplo, né? E a lente não vem junto com a câmera, né? Uma excelente pergunta. Em geral, quando a gente compra as câmeras de entrada, ela vem no kit, né? Então vem o corpo da câmera e vem uma lente mais básica, que consegue fazer grande parte do trabalho que o fotógrafo ali, principiante, vai precisar. Agora, você pode muito bem ter um jogo de lentes já, por exemplo, da Nikon, e comprar um corpo de outra câmera, né, da mesma marca, mais avançado, por exemplo. Ou você ter uma câmera muito boa, intermediária, né, e ter várias lentes. Porque o que traz a diferença na fotografia, muitas vezes, é o jogo de lente que o fotógrafo tem. Tá? Então, por exemplo, uma câmera que pode chegar a custar R$7.000, você pode ter uma gama de lentes aí de 14, 20, 40 mil reais cada lente. Né? Então, vale muito mais a pena você investir nas lentes do que ficar trocando de câmera, assim, né? De uma maneira mais simplória, né? Para explicar isso. Agora, o que a gente tem de diferente na câmera de entrada para uma câmera mais avançada? É bom a gente saber que existe a câmera onde o mecanismo, o motor de foco é no interior do corpo, e aí eu não preciso de um motor de foco na lente, a lente não precisa fazer o foco sozinha, quem faz é a câmera, ou, no caso mais barato, onde o corpo não tem o motor de foco e o motor de foco está na lente. Aí a lente é muito mais cara e o corpo é mais barato. Entendi. Então, no caso das DSLR, funcionam mais ou menos assim. E das mirrorless, também um pouco mais ou menos parecido. Qual que é a diferença da mirrorless para uma DSLR? Na DSLR é uma câmera com espelho, onde quando a gente olha no viewfinder ou no visor ali, sem ser no visor de LCD, né, a gente visualiza ali pelo visor a fotografia, ela espelha a imagem da lente para mim, para o fotógrafo que está olhando naquele buraquinho ali. Por que ela espelha? Porque se a lente atravessar direto para o visor, nós vamos ver a imagem invertida. Sim. Tá? Por isso que essa câmera DSLR, ela é o que vem mais próximo de uma câmera mecânica ou analógica, que virou uma câmera digital, e todo o mecanismo dela é igual. O que muda é o sensor, né? A gente não tem mais filme, nós temos lá atrás, no fundo da câmera, um sensor de imagem que quando você clica, ele abre o diafragma, que é uma cortina que tem na lente, e traz aquela luz pro sensor, e aí ele grava
no cartão ou numa mídia qualquer que você tiver. A mirrorless não tem o espelho. Mirrorless é livre de espelho. A mirrorless, o que capta na lente já sai no visor. Tá? É como se fosse uma filmadora, por exemplo. Entendi. E falando em filmadora, grande parte dos fotógrafos ou dos filmmakers hoje usam as câmeras fotográficas para fazer seus trabalhos, por exemplo, de produção audiovisual. Por quê? Porque o custo-benefício de uma câmera fotográfica é muito maior do que de uma filmadora profissional. É muito mais barato eu produzir um vídeo com uma câmera digital, uma fotográfica digital, do que comprar lá uma câmera filmadora, uma Canon, enfim, específica para filmagem, né? Então tem todas essas nuances aí. Algumas marcas mais conhecidas, como por exemplo Nikon, Canon, Fuji e Sony. Eu não fugiria nunca dessas marcas, assim, eu acho que vale muito a pena, né? Então a fotografia digital vem, né, mais ou menos nesse caminho, nesses passos aí, desde lá da Mavica, que gravava em disquete, ou melhor, daquela câmera analógica que tinha o filme, depois uma Mavica que se transformou digital, depois as DSLRs e as mirrorless. As mirrorless hoje estão sendo muito, muito usadas, inclusive, tá? É bem interessante para quem, por exemplo, a Cybershot, que é uma câmera que veio um pouco depois da Mavica, ela é uma mirrorless, ela tem uma qualidade extraordinária, muito boa mesmo, que é da Sony, inclusive. Inclusive, eu já tive uma Cybershot quando eu era mais nova, infernizei a vida do meu pai, me deu uma Cybershot e realmente é muito bacana. Só que a Cybershot, ela não é considerada profissional, ou Egberto, ou pode ser considerada profissional? Olha, ela não é considerada profissional. Ela é mais amadora. Ela é uma câmera compacta, é uma câmera amadora, mas eu me arrisco a dizer, porque eu já tive uma Cybershot também, que as imagens produzidas por ela são muito impressionantes, são muito boas, uma qualidade excepcional, as cores muito bem, o sensor da Sony, como eu disse já outras vezes aqui, o sensor de fotografia da Sony é muito bom, então ela trazia essa qualidade também, tanto pelo sensor como pela lente que ela tinha embutida, que era uma Causais. Então é uma lente muito boa também. Então quem teve ou tem a Cybershot ainda tem certeza que tá feliz aí ainda. E a Cybershot é uma câmera antiga, né? É antiga. Eles vão evoluindo a lente? O que eles evoluem? Eles evoluem o sensor, né? Que é lá, entre aspas, como se fosse o filme. Ele traz mais recursos de, por exemplo, capta mais luz, né? Em situações onde tem pouca luz, a câmera geralmente ela não produz uma fotografia muito boa. Então novas tecnologias vêm para melhorar essa capacidade de capturar a luz num ambiente mais escuro. Então, também os megapixels, né? O que é o megapixel que todo mundo fala? É o tamanho da fotografia, é a quantidade de pontos que existe dentro de uma fotografia. Cada ponto é a menor unidade de medida digital de um vídeo, por exemplo. Tá? Por exemplo, não, isso é a definição de megapixel, tá? Então a gente tem câmeras aí de 10, 12, 20, 45 megapixels, 42, e aí é lógico que quanto mais megapixel, mais detalhamento a gente tem e qualidade para trabalhar, por exemplo, uma fotografia. E um detalhe que me veio agora, hoje com o tratamento das fotografias, né, edição da fotografia. Hoje a gente coloca no computador, edita uma foto no Photoshop, mas antigamente como que a gente editava a foto, você sabe? Já ouviu falar? Não sei. Na mão. Na mão? Era feito com um pincel, alguns retoques eram feitos à mão. Caramba. Como um retrato mesmo. E algumas correções eram feitas ali à mão mesmo, nas fotos antigas.
Ô, Egberto, também tem as câmeras de ação. A Cybershot é mais para quem tá querendo entrar no mundo da fotografia, posso dizer assim, para amadores, mas tem uma qualidade incrível, como você disse. Já citamos as outras duas e também tem as câmeras de ação, que são projetadas justamente para capturar momentos de aventuras e esportes radicais. Só que antes de falar dela, me surgiu uma dúvida. Porque em jogos de futebol, você já deve ter visto na televisão que ficam aqueles repórteres fotográficos com uma lente gigantesca. Eu acho que é uma lente aquilo, né? É uma lente. E essas também são câmeras de ação ou não? Não são câmeras de ação. Mas é uma lente gigantesca. Né? Veja, aquela lente é muito bacana mesmo, porque ela é uma lente de foco fixo, ou seja, ela não é tele, eu não consigo dar um zoom, ela já tem um zoom inteiro. Entendi. Parece um cone, ela é gigantesca. E lá, bem pequenininho, perto do fotógrafo, tá a câmera. Então a câmera é pequenininha e a lente lá na ponta é gigantesca. É justamente para pegar lances mesmo, bem em detalhes, né? Tem vários fotógrafos, cada um fazendo eventualmente um plano mais fechado, um plano mais aberto. Mas geralmente eles fazem bem fechadinha a foto, bem enquadradinha. Por isso usam aquelas lentes gigantes lá. Que legal. E essas de ação, então, como que elas são? As câmeras de ação, o grande diferencial dela para as outras, de uma maneira geral, é que elas são feitas para suportar a água, altas temperaturas, né? Profundidades. Por exemplo, você está no mar, você vai mergulhar aí até 60 metros, que é bastante coisa. Elas suportam essa pressão, né? E não danificam com facilidade. Então, por exemplo, nós temos a GoPro aí, que é muito conhecida, é uma câmera de ação, ela tem vários acessórios de fixação no corpo, na bicicleta, numa prancha de surf, por exemplo. Sim. E ali você pode fazer vídeo, foto, enfim, ela automaticamente você pode deixar ela autônoma. Ou seja, ela responde até comando de voz, por exemplo, hoje, nas versões mais recentes. Então, você pode falar, tirar uma foto, ela faz uma foto. E por aí vai. Começar a gravar, filmar, ela começa a fazer. Então, são câmeras, como a Sony também tem a Action Cam da Sony, são câmeras que vêm com uma gama de acessórios que proporcionam a fixação dessa câmera no carro. Na GoPro existe uma ventosa gigante que a gente acopla ela no carro e filma, por exemplo, um passeio de carro, né? Sim. Com a visão por fora. Então, são câmeras voltadas para esse tipo de esporte mais radical. E é bem interessante para quem... Vejo muitos ciclistas aqui em Rio Preto usando as GoPros, né, para fazer os seus vlogs ali. Traz uma imagem excepcional, muito boa mesmo. E motoqueiro também, que coloca no capacete. No capacete. Né? Eu coloquei no capacete da minha bike, eu não achei que ficou legal, porque parecia ficou uma coisa muito grande em cima. Mas eu usei a GoPro um tempo quando eu estava pedalando e fiz algumas imagens legais também. Vale a pena. A GoPro é legal nas versões mais atuais. As versões mais antigas, ela tem um probleminha de superaquecimento. Então, passa um tempo que você está gravando, ela esquenta demais, ela desliga. Então, você vai fazer uma filmagem de 1 hora, 1h30, 2 horas, ela consegue. Ela é para conseguir, mas ela às vezes superaquece e desliga antes. E essa aqui da Sony que você falou, da Action Cam, ela é tipo a GoPro, pequenininha. Exatamente, também? Ela é uma câmera num formato um pouquinho diferente, mas ela tem uma caixa, né, que você coloca, por exemplo, se for mergulhar, você pode colocar lá numa caixa de estanque e aí faz um mergulho, por exemplo, no caso do mergulho. Pode fotografar debaixo d'água na piscina, enfim, tem várias aplicações para ela. Muita qualidade também, essa Sony aí, bacana, assim como a GoPro, gosto bastante. As duas são muito boas. Existem outras marcas, mas acho que as mais populares aí, essas que me vieram à cabeça, assim. E
eu acho que para uma câmera uma Action Cam, uma mirrorless, é assim, depende muito, por exemplo, você vai começar a fotografar agora, fora do celular, bacana uma câmera compacta, que já vem com a lente embutida, o flash, então já traz tudo numa câmera só. Agora, você vai trabalhar com fotografia e tudo mais, eu acho que vale uma DSLR mesmo, que vai pagar em torno de uma câmera de entrada hoje, numa Canon, que a Canon hoje está no Brasil, a Nikon estava, há alguns anos ela já deixou o Brasil por motivos lá de financeiros, não sei, e a Canon dominou o mercado. Então hoje uma Canon aí você paga R$3.000, mais ou menos isso, com a lente já, 3, 4 mil. Não é um valor absurdo versus o retorno que pode trazer, né? Você pode fazer trabalhos. Hoje, por exemplo, em podcasts e tudo mais, usa-se inclusive, pode-se usar as DSLR, mas precisa ter cuidado porque as câmeras profissionais não fotográficas, digitais, não foram projetadas para filmar longo tempo. Então, filmagem de 4 horas, por exemplo, assim como em podcast, você fica em podcast 5 horas lá, tudo com câmera profissional, igual eu estou falando aqui. Existe um detalhe que o ouvinte, se for comprar e está pensando de repente em fazer um podcast, comprar uma câmera dessa, tomem cuidado com o seguinte, façam pesquisa, porque chega um determinado momento, elas esquentam, porque ela tem muita qualidade, então o sensor dela chega numa temperatura que ela acaba desligando também. Então, existem pesquisas por DSLRs que ficam com o diafragma aberto filmando por bastante tempo, tá? Perfeito. Porque senão ela pode perder você pode perder um vídeo, por exemplo, num caso de um podcast ou numa filmagem muito, muito longa, né? Perfeito. Então tem que fazer uma pesquisa antes. Tudo tem que pesquisar. Tem que pesquisar. E, Guiberto, vou até ler 2 comentários aqui de ouvintes. O Aldo Gomes, ele falou que muito interessante esse tema. E ele ficou impressionado com tanto conhecimento, viu? Muito obrigado. Realmente, eu falo que antes de entrar no ar, eu entro para aulas. Eu tenho aulas aqui, coisas que a gente não aprende na vida, eu aprendo aqui no Estúdio CBN. E, completando o comentário do Aldo, o Ricardo da Vila Ipiranga perguntou se você dá curso de fotografia. Não. Nunca. Já dei vários cursos de programação e tudo mais, mas fotografia não. Fotografia eu mais me dediquei a aprender do que a ensinar. Quem sabe uma ideia aí. Uma pena. Quem sabe uma ideia eu monte um curso para fotógrafos, porque tem bastante bagagem, né? A gente está na fotografia. Eu estou na fotografia, no audiovisual, desde pelo menos dos anos 2000, que a gente começou lá atrás, há muito tempo atrás. São 23 anos filmando festivais de dança, quase 23 anos, e fotografando também depois de um certo tempo. Minha mãe, que é professora, tem uma escola de balé, eu fazia as fotografias lá também das alunas nos festivais. Fiz foto na escola, então eu fiz bastante trabalho fotográfico, tem bastante experiência já. Já fica a dica aí do nosso ouvinte. Exatamente. Ele ficou interessado. Vou pensar, agradeço as palavras e vou considerar uma boa ideia. É uma boa ideia. E se mudar de ideia, então a gente traz aqui, se tiver curso de fotografia, porque conhecimento tem demais. E, Guiberto, obrigada pela participação de hoje. Eu agradeço a todos os ouvintes e bom final de semana para todos. Para você também, a gente se encontra na sexta que vem. Até. E agora, 4:02, intervalo. Bom demais.